E aí pessoal, professor Jessé falando aqui. Vamos continuar falando sobre oxidação em alcenos. Eu dividi as aulas para cada um dos três tipos de oxidação, a branda, a enérgica e a ozonólise. Agora vamos falar da enérgica, tá? Que também é conhecida como energética e é uma reação muito empregada no laboratório para a determinação do posicionamento das insaturações em hidrocarbonetos insaturados, para saber onde é que a ligação dupla está dentro do composto. Você pode achar que isso é irrelevante, mas é muito importante para a formação de medicamentos, materiais como plásticos, materiais sintéticos, para saber que tipo de possibilidade tu pode formar, né, em outros compostos. Então, para a indústria química, isso é muito, muito importante. A oxidação enérgica ela tem um meio reacional muito conhecido, que também é com permanganato de potássio, só que agora ele está em meio ácido. Tá? Se tu viu o permanganato de potássio em meio ácido, né, ele vai ter aí a liberação do oxigênio atômico também, e essa condição também ela acontece a quente. A oxidação branda ela acontece em meio contrário, né, o permanganato em meio básico e a frio. Aqui eu tenho o meio ácido e a quente. Aí eu vou ter todo esse sistema reacional aqui, a preparação para a oxidação, e aí eu vou reagir o meu alceno. Então, de forma geral, dentro da cadeia do meu hidrocarboneto, eu vou ter a quebra do carbono primário no carbono secundário ou no carbono terciário, né? Se a quebra acontecer no carbono primário, vai gerar CO2 e água como produto. Se a quebra acontecer no carbono secundário, vai gerar ácido carboxílico como produto. E se for no carbono terciário, vai gerar uma cetona, tá? Sempre que é carbono terciário é cetona, viu, gente? Nunca se esqueça disso. Professor, por que o senhor falou quebra do primário, quebra do secundário, quebra do terciário? Porque na oxidação enérgica, ela envolve um pouco mais de energia. E aí eu vou ter a quebra integral da ligação dupla. Por que, professor, também isso? Lá na branda, se vocês não se lembram, eu tenho aqui a formação de 3 mols de oxigênio atômico, né? Agora aqui na enérgica eu já tenho 5 mols de oxigênio atômico, então ela envolve um pouco mais de energia e eu vou quebrar totalmente o meu alceno no meio, tá bom, gente? E aí, ó, como é que eu faço? Lembrando disso, coloque isso aqui no seu coração, CO2 e água, gás carbônico, ácido carboxílico, melhor dizendo, e acetona em cada um dos carbonos, tá bom? E isso aqui você só aprende fazendo as reações químicas. Então aconselho até vocês a escreverem as reações que a gente está fazendo aqui na aula. Pessoal, peguei aqui um alceno, né? A ligação dupla dele está bem aqui no meio, tá bom? Tem uma ramificaçãozinha e tudo mais. Só hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio, a ligação dupla aqui em saturação. Aqui eu tenho um carbono secundário, por quê? Eu tenho um carbono aqui e outro aqui do lado dele ligado, né? Ele está ligado a 2 carbonos, por isso que é secundário. Esse cara aqui é terciário por quê, professor? Botei em vermelho. Porque ele tem um cara à direita, um cara à esquerda e um aqui embaixo. Ele está ligado a 3 carbonos, então ele é terciário. Professor, a quebra acontece exatamente aqui onde está essa linha tracejada, porque é a ligação dupla que está onde vai acontecer a ligação, é o meio reativo é aqui. Aquele oxigênio atômico ele ataca essa ligação dupla, ele quebra ela de forma integral, e aí eu vou ter 2 compostos, um para cá e outro para lá, né, pessoal? Um com carbono secundário e outro com terciário. No secundário, a gente falou que forma um ácido carboxílico. Olha só, eu vou ter um ácido carboxílico com 2 carbonos. Olha só o que tem aqui. 2 carbonos. Pode perceber que essa partezinha da molécula aqui é essa daqui, ó, formou a função ácido carboxílico, né? Ácido etanóico, ácido acético, vinagre. Muito legal a oxidação enérgica, né? Já produz vinagre pra gente. Ao outro lado da molécula tem 4 carbonos. E aí o carbono terciário eu sempre formo uma cetona, pessoal. Por isso que eu tenho aqui o grupo cetona, né? A função orgânica cetona, é a butanona, tá? Muito legal, tá bom? Essa é a equação, a oxidação enérgica, ela quebra a molécula no meio e forma 2 compostos, dependendo de como é a característica do carbono, vai depender de formar um composto. Então, eu já sei, né, às vezes analisando o produto da reação química com ácido carboxílico, com acetona, o meio aqui tem o oxigênio atômico, eu já vou saber que a oxidação é enérgica, tá bom? E aí eu posso também formar o meu alceno novamente, né? Eu tiro essas funções aqui e junto esses 2 carbonos, eu vou juntar em saturação entre eles dois e eu vou formar o composto, fazer o processo inverso. Aqui eu tenho um outro alceno, só que aqui eu tenho o carbono primário, porque ele está ligado só a um carbono, e esse cara aqui é secundário porque está ligado a 2, né? Ele tem 2 vizinhos. A reação vai acontecer aqui na insaturação, uma no carbono primário, outra no carbono secundário, tá? E aí vai atacar
O carbono primário, galera, gera CO2 e água. Né? O carbono secundário, como a gente já viu, gera sempre ácido carboxílico. Então, desse lado da molécula aqui, eu até coloquei aqui o produto, ó, formou um ácido carboxílico, né? C-OH. É o ácido propanoico, tá? Tem 3 carbonos. O ácido, né, o carbono primário, ele gera CO2 e água. Só que esse CO2 e água, ele entra em equilíbrio aqui com o H2SO3, que é o ácido carbônico. Eles sempre ficam alternando aqui, existe um equilíbrio, uma reação secundária formando isso, tá bom? Ou vai ser em CO2 e água, ou vai ser diretamente o ácido carbônico, porque ele é muito instável, tá? O ácido carbônico, ele é instável. E aí, por isso que tem essas duas representações aí no processo, mas se você botar CO2 mais água também não vai estar errado, ou se você botar só ácido carbônico também não estaria errado, né? Então é bem simples você identificar a oxidação enérgica e falta agora só a ozonólise e a gente vai fazer isso já na próxima aula. Então um forte abraço, qualquer dúvida entre em contato comigo.